Glória ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos no nome dEle. Então que o Senhor, Ele tenha todo o ganho nas nossas vidas e que Ele continue nos guiando para Ele mesmo. Gostaria de convidar os irmãos a compartilharmos esse momento, um momento de oração, e estar diante do Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento. Obrigado porque mais uma vez o Senhor permitiu que nos reuníssemos aqui, Senhor. O nosso anseio mesmo, Senhor, é nos reunirmos com o Senhor na glória. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, nós nos reunimos aqui no Teu nome. Então, Senhor, continua ganhando os nossos corações. E que a nossa vida, Senhor, seja uma vida voltada para o Senhor. Que o Senhor tenha todo ganho, todo lucro, Senhor. Encontre caminho em nossas vidas, meu Pai. Se revela a nós, ó Deus. E mais que isso, Senhor, nos conduza, Senhor, pelo caminho dessa revelação. Para que nós venhamos viver aquilo que tanto nós temos ouvido da parte do Senhor. Para que nós venhamos viver pelo caminho que o Senhor tem revelado a nós, ó Deus. Esse é o nosso anseio, o nosso desejo, Senhor. E assim nós oramos e te louvamos no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, no versículo 19. E diz assim: portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho novo e vivo que Ele nos abriu através do véu, ou seja, de sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e os corpos lavados com água pura, mantenhamos firme, sem vacilar, a confissão da nossa esperança, porque quem prometeu é fiel. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, nós temos vivido em dias, principalmente no nosso contexto aqui, em que o Senhor Ele tem se revelado tanto a nós. Há dias que a gente fica até perplexo do tanto e da forma profunda que o Senhor tem se derramado a nós. E quando nós olhamos pela história da igreja do Senhor, nós percebemos que o Senhor Ele vem se derramando e se revelando de uma forma crescente. De maneira que, nesses últimos dias, nós temos o privilégio e também uma responsabilidade de termos uma visão da obra do Senhor, do propósito do Senhor, sendo completada com os cumprimentos proféticos, uma visão mais ampla do que muitos que nos precederam. Só que essa revelação do Senhor, que durante os anos tem sido derramado a nós, ela tem sido compartilhada e tem sido um conhecimento acumulado para a igreja do Senhor e para todos aqueles que querem ter acesso, de maneira que nunca se viu tanta palavra divulgada. É até interessante quando você entra na internet e digita qualquer tema relacionado ao Senhor ou à palavra, aparece tantas coisas, temos tantos livros, temos tantas informações. Nunca tivemos tantas informações como temos hoje, e teremos mais ainda se o Senhor não tiver vindo. Mas uma coisa que nós observamos é que é uma revelação do Senhor,
é um conhecimento compartilhado e acumulado, mas tem se tornado um conhecimento sem a experiência do Senhor. O conhecimento sem a experiência gera a indiferença e a dureza. Aí nós temos, numa época de muita informação, numa era de muitos dados, muitas informações também a respeito do Senhor e da história da sua igreja, mas também estamos entrando na era da dureza do coração da igreja. Naquela parte profética onde fala da indiferença da igreja, onde fala da mornidão da igreja, conhecimento sem a experiência gera frieza e gera indiferença. E nós estamos falando do conhecimento do Senhor. Conhecimento do Senhor sem a experiência com o Senhor não é o conhecimento que o Senhor quer que nós tenhamos. Eu me lembro agora de Pedro, depois do Pentecostes, pregando e falando sobre o Senhor, e ali tinha os escribas, os fariseus, os doutores da lei, perplexos e atônitos, como que ele falava palavras tão elevadas, sendo que era um homem de origem humilde, era um pescador, mas sobre ele estava o Espírito do Senhor, e essa era a diferença. Não era o conhecimento de informação que era a diferença, mas a diferença na vida de Pedro, na vida de Estevão e na vida de tantos outros, era porque eles estavam experimentando a presença do Senhor. No nosso tempo é isso que nós precisamos, de continuarmos conhecendo e experimentando o Senhor. Quando começamos a pensar e analisar nesse sentido, e do outro lado analisarmos o quanto já temos recebido do Senhor aqui, por um lado nós temos a preocupação: Senhor, em que medida eu tenho respondido ao Senhor? E temos que ter essa preocupação. Nós temos que nos voltar ao Senhor e falar: Senhor, em que medida eu tenho respondido à tua voz? Aqui nos dias de quinta-feira, quanta riqueza de detalhes. A gente percebe que o Senhor, Ele não permitiu nem que esses detalhes fossem escritos de forma em vão, como colunas, como madeiras, como medidas. Tudo tem um sentido, porque o nosso Senhor, Ele tem os olhos sobre todas as coisas. E nós cremos e buscamos no Senhor até nos detalhes. Mas qual é a resposta que nós temos dado ao Senhor? A pergunta é: qual é a reação de nós, igreja, diante de tamanha revelação do Senhor? De tamanha forma que o Senhor, ou intensa forma que o Senhor tem se derramado a nós. Aí eu penso na posição da igreja como o sacerdócio do Senhor e como a casa de Deus. Aí nós olhamos para cá, como lemos, nós vemos o escritor aos Hebreus. Eu gostaria de repetir e a gente lê novamente. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho novo e vivo que Ele nos abriu através do véu, ou seja, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e os corpos lavados com água pura, mantenhamos firme, sem vacilar, a confissão da nossa esperança, porque quem prometeu é fiel. Glória ao nome do Senhor.
Que resposta nós temos ao Senhor? Como nós vamos responder ao Senhor como igreja? Vamos aproveitar que estamos em Hebreus, vamos para o capítulo 6 e no versículo 20. Por favor, me acompanhe. Onde Jesus começou como precursor, entrou por nós, feito para sempre sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós pensamos na igreja do Senhor e quando nós pensamos no sacerdócio da igreja do Senhor, nós temos que pensar no nosso Senhor como sumo sacerdote. E aqui fala que ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aí nós olhamos para Gênesis capítulo 14 e no versículo 18, aí nós temos lá quando fala que Melquisedeque é rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Aí nós já temos a visão já da posição do Senhor, o sumo sacerdote, rei de Salém ou Jerusalém. Aí nós olhamos para o livro de Apocalipse, quando fala da igreja, a nova Jerusalém. Então o Senhor, o sumo sacerdote, rei da Jerusalém, da nova Jerusalém, da igreja do Senhor, sumo sacerdote porque ele ministra a essa igreja e diante do Senhor. Mas o foco, o que eu quero falar é sobre a nossa posição, sobre como nós nos posicionamos diante do Senhor como sacerdócio do Senhor, né? Aí para isso nós precisamos de voltar e vamos voltar lá em Números. Lá em Números, os irmãos me acompanham, os que puderem, Números capítulo 1 e versículo 50. Aqui diz assim: mas tu pões os levitas no tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre todas as coisas que lhe pertencem. E eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles servirão nele, e acamparão ao redor do tabernáculo. Capítulo 8, versículo 21, ainda em Números. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os ofereceu em oferta diante do Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Então, quando nós pensamos na igreja, na posição da igreja, no sacerdócio do Senhor, aí nós temos que voltar e pensar na instituição do sacerdócio a partir do sumo sacerdote, já tendo em vista Cristo, olhando a ordem de Melquisedeque e pensando na instituição pelos levitas. Então o Senhor pediu que fosse separado uma tribo, um povo, e esse povo que foi separado, eles foi separado para serviço da casa de Deus, o tabernáculo. E esse povo que foi separado para serviço da casa de Deus, o tabernáculo, né, o Senhor ordenou a Arão que os oferecessem. Aí Arão, é o que diz aqui no versículo 21, no capítulo 8, e Arão os ofereceu em oferta diante do Senhor. Arão os ofereceu. Então nós temos aqui os sacerdotes, antes de servir ao Senhor, antes deles serem designados em seus serviços detalhados ao Senhor, antes de todos esses detalhes, eles foram oferecidos ao Senhor. Amém? Nós temos a igreja do Senhor, separada dentre os povos para o Senhor pelo sangue do nosso Cristo, oferecidos
ao Senhor. Então a nossa posição diante do Senhor, ele começa aí. Essa posição começa aí. Separados para o Senhor e oferecidos ao Senhor, ao serviço da casa do Senhor. Aqui tinha-se e estava sendo instituído o tabernáculo, o serviço do tabernáculo. E aqui tinha-se os levitas com todos os seus serviços na construção, no momento que eles se deslocavam. Então eles tinham que desmontar e montar e organizar, guardar os utensílios, organizar os utensílios. Tinham aqueles que ficavam e eram responsáveis somente por carregar a arca. Tinham aqueles que eram responsáveis pelos sacrifícios. Tinha Arão como sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo. E quando nós vamos observando essas riquezas de detalhes e olhamos para a igreja do Senhor, nós percebemos que o Senhor nos separou, que o Senhor nos consagrou e o Senhor nos ofereceu a Ele mesmo. Glória ao nome do Senhor. Então a nossa posição, já tendo essa visão, é de um povo oferecidos ao Senhor. Antes de pensarmos no serviço ao Senhor, nós temos que nos vermos como ofertas ao Senhor. Nesse momento aqui, era isso que os levitas eram. Os ofereceu em oferta diante e para o Senhor. Esses eram os levitas. Dentre os levitas tinham os sacerdotes que ministravam no sacrifício, os que ofertavam os sacrifícios. Vamos para Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e o 16. Portanto, ofereçamos sempre a Deus, por meio dele, sacrifício de louvor, ou seja, fruto de lábios que confessam o seu nome. E não vos esquivais de fazer o bem e da prática da ajuda mútua, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Observe bem, nesses dois versículos, vamos enfatizar no primeiro versículo a palavra ofereçamos. Nós temos aqui um plural. Então, ofereçamos sempre a Deus por meio dele. Primeiro, nós vemos os levitas sendo oferecidos ao Senhor. Então, na posição do sacerdócio na casa do Senhor, nós começamos nos oferecendo ao Senhor, nos colocando diante da presença do Senhor. Antes de pensarmos em ministrarmos, em servirmos, em fazermos, em servirmos os irmãos, em tantas coisas que pode passar na nossa mente, nós temos que entender que nós temos que nos colocar diante do Senhor, porque nós somos a oferta ao Senhor. Nós somos a oferta ao Senhor. Portanto, ofereçamos sempre a Deus, por meio dele. Não é por meio das nossas forças ou condições, ou capacidade, conhecimento, ou que seja, mas é por meio do Senhor, é por meio do poder do Senhor, é por meio da glória do Senhor. Nós oferecemos por meio dele, amém? É por meio dele. Sacrifícios de louvor. Olha só o sacrifício que o sacerdócio da casa do Senhor oferece ao Senhor. O que nós podemos oferecer ao Senhor? Sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor é o que nós podemos oferecer ao Senhor, mas é por meio dele que nós oferecemos o sacrifício de louvor.
É interessante que a gente continua de louvor, ou seja, o fruto dos lábios, que confessam o seu nome. Os nossos lábios têm que falar algo que o nosso coração esteja cheio. E que o nosso coração esteja cheio do Senhor, esteja cheio dele mesmo, porque é por meio dele que nós oferecemos o sacrifício de louvor. Se nos reunimos nesse local para oferecermos algo ao Senhor, esse algo é o louvor ao Senhor, é o fruto dos nossos lábios, mas não é por meio da nossa condição, é por meio dele mesmo, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós oferecemos, mas oferecemos por meio dele, pela força dele, pela capacidade dele, pela glória dele. Nós oferecemos por meio dele. Quando nós prosseguimos para o versículo 16, diz: e não vos esqueçais de fazer o bem e praticar ajuda mútua. Aqui na versão Reina Valera fala ajuda mútua. Aqui a gente já começa a ver a comunhão da igreja, uns exortando aos outros na caminhada diante do Senhor. Nos oferecemos a nós mesmos ao Senhor, no altar do Senhor, por meio do Senhor. Ajudamos uns aos outros diante do Senhor. E a parte final do versículo 16 diz assim: porque tais sacrifícios Deus, olha só, se agrada. Esse se aí, nas nossas versões tem que estar com um S maiúsculo. O Senhor mesmo se agrada. Que condições nós temos de agradar ao Senhor? Nenhuma. Nenhuma condição nós temos de agradar ao Senhor. Nós nos oferecemos ao Senhor, por meio do Senhor, nos ajudando mutuamente, para que o Senhor nos use para se agradar, porque é Ele que opera, porque é Ele que realiza, é Ele que faz, é Ele que tem condições de se agradar. Nós somos a oferta, nós somos aqueles que de lábios, ainda que clamemos igual a Isaías: Senhor, e os meus lábios, para que Atenas, para que o Espírito Santo nos conduza a oferecermos ao Senhor um louvor adequado, porque é pelo Senhor e é Ele que se agrada. Então, quando olhamos o sacerdócio da casa do Senhor, nós começamos a ver um povo separado pelo Senhor, para serviço do Senhor, que se oferecem, que são a oferta ao Senhor, e que por meio do próprio Senhor louvam e glorificam o nome do Senhor, juntos, se ajudando. Aí nós vemos a comunhão da igreja, se ajudando, se posicionam diante do Senhor, para que esse Senhor use dessa igreja, dessa noiva, para se glorificar, e que Ele encontre caminho em nós, para que o nome dEle seja glorificado, não por nossa capacidade, não porque merecemos, porque sabemos muito bem que não merecemos, ou fazemos, ou conseguimos fazer, mas porque o Senhor separou, porque foi Ele que se entregou, foi Ele que se deu, foi Ele que passou pelo Calvário, Ele foi a oferta, Ele nos separou. Hoje nós o adoramos, compartilhamos da adoração, Ele recebe essa adoração e utiliza da sua igreja para se glorificar.
Então nós não somos um povo escolhido, separado, mas também um povo santo, porque o ser santo é ser separado, e se somos separados, nós somos santificados, porque logo nós somos achados no Senhor. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 4, diz assim: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos tomei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. E vos trouxe a mim. Nós temos um povo separado, que o Senhor pegou e trouxe ou levou a Ele mesmo. É o Senhor que nos pegou e está nos conduzindo a Ele mesmo. É o Senhor que nos pegou, nos posiciona diante dEle mesmo, para que por Ele nós o adoremos e oferecemos sacrifícios de louvor, na comunhão dos santos, para que Ele se glorifique, porque Ele nos pegou e nos conduziu a Ele mesmo. Glória ao nome do Senhor. Isso é grande demais para nós. Assim como foi o próprio Senhor que pegou aquele povo, lá no meio do Egito, povo cheio de murmurações, muitos ídolos no meio daquele povo, mas não era por causa do povo, não é por nossa causa, não é por nossa justiça, mas é pela graça e pela misericórdia dEle. É por Ele mesmo e para Ele mesmo. Se o Senhor fosse exercer a justiça dEle sobre o povo de Israel, o Senhor tinha feito aquilo que Ele falou para Moisés: eu vou consumir esse povo e vou fazer de você uma nova nação, um novo povo. Lembra do episódio do bezerro de ouro? Versículo 9, no mesmo capítulo 19, Êxodo, ainda no capítulo 19, no versículo 6, diz assim: Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e povo santo. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Olha só, antes do Senhor começar a organizar os utensílios da casa de Deus, Ele já tinha falado para Moisés o interesse dele com o seu povo, em constituir um reino de sacerdotes. Amém? Um reino de sacerdotes. Apesar de toda murmuração, que era das coisas que mais aquele povo fazia, o povo reclamava muito pouca fé. Reino de sacerdotes e povo santo. Aqui no capítulo 20, no versículo 20, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não temais, porque Deus veio para vós, para vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Olha só que curioso. Primeiro ele fala, Moisés vira para o povo e fala assim: olha, não tenham medo. Depois ele fala para esse povo: e para que o seu temor, primeiro ele fala para eles não temerem, e depois ele fala que esse temor
que eles têm que ter um temor, e que esse temor esteja diante deles, para que eles não pequem mais. Depois que Moisés tinha levado a palavra ao povo, o povo havia se reunido no pé do monte. O Senhor desceu de uma forma tremenda e gloriosa e começou a falar com Moisés. O povo ficou espantado diante de tamanha glória e ficou com muito temor. Só que o temor que eles ficaram era um temor que era o resultado do pecado deles. Era o temor de ser consumido ali naquele lugar. Aí Moisés fala para eles: olha, não tenham medo, mas tenham o temor do Senhor. O temor do Senhor esteja diante de vocês, para que vocês não pequem. Nós temos o temor, o medo do povo, e temos o temor do Senhor. Irmãos, diante de tanta palavra do Senhor, de tanto o Senhor se derramar para nós, e chorarmos diante do Senhor, diante de palavras que rasgam o nosso coração, mas o que tem que permanecer diante de nós é o temor do Senhor, para que não passe aquele momento de contemplação do Senhor, mas que nós continuemos diante da presença do Senhor, temendo, mas com temor do Senhor, para que não erremos mais, mas que sejamos santos para o Senhor, para que permaneçamos separados para o Senhor, para que permanecemos ministrando ao Senhor, sacerdotes do Senhor, a igreja, o sacerdócio do Senhor, um povo separado pelo Senhor, que por meio do Senhor louvam e glorificam ao Senhor, para que o Senhor mesmo utilize e use essa igreja, esse sacerdócio, para glorificar o seu próprio nome, para que esse povo continue ministrando diante do Senhor, com temor, com reverência, para que todo esse conhecimento que tanto temos recebidos do Senhor, não vire só informação acumulada, informação que mal recebemos, já estamos ansiosos por divulgar. Divulgamos muito e vivemos muito pouco, não é verdade? Já consideramos sobre aquilo que tanto divulgamos e colocamos em relação ao que vivemos sobre aquilo que divulgamos? Falamos do Senhor, temos pressa em divulgar as informações que ouvimos do Senhor, mas temos muita dificuldade em nos voltarmos para o Senhor e falar: Senhor, eu quero viver isso que eu ouvi falar do Senhor hoje. Senhor, eu quero que isso seja realidade, eu quero conhecer o Senhor não só de ouvir falar, eu quero ter a minha experiência com o Senhor, eu quero poder contar o meu testemunho do Senhor. Se pudéssemos, por nós mesmos, teríamos sacerdotes no nosso lugar, como muitos se tem por aí, né? Há muitos ditos sacerdotes por aí, ministros, que conhecem no lugar de outros, e aqueles que se sentem substituídos, né, vão e se confortam porque eles têm uma pessoa lá e eles admiram essa pessoa, porque elas falam coisas do Senhor grandiosas, porque com eloquência e cheias do Senhor elas falam do Senhor, e essas pessoas ouvem, retornam para suas casas, se confortam
e continuam com suas vidas. Não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor quer. Antes do Senhor constituir o tabernáculo, Ele já falou, nós lemos aqui, Ele falou assim: olha, quem vai ministrar nesse tabernáculo é vocês, reino de sacerdotes, aqueles que ministram e se ministram diante e para o Senhor. É isso que o Senhor quer de nós e para nós. Não temais, e para que o seu temor esteja diante de vós, sacerdotes diante e para o Senhor. Gostaria de que abríssemos em 1 Pedro capítulo 2, e no versículo 9. Capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor nos chamou para sermos um sacerdócio real. Olha só, mas vós, plural, igreja, vós sois. Aí ele continua falando, linhagem escolhida. Aí fala assim, sacerdócio real, um singular, um corpo, um sacerdócio, um reino, um povo que se ministra diante e para o Senhor, e que não buscam representantes para que estejam em seus lugares diante do Senhor, mas que se ministram ao Senhor. Esse é o povo que o Senhor chamou. Antes de organizar o tabernáculo, Ele falou assim: nação santa, sacerdócio real. Nós temos o privilégio e a responsabilidade, é o privilégio e a responsabilidade de todos os sábios, de todos os salvos, que ministram diante do Senhor, porque o Senhor nos chamou para vivermos diante da presença dEle. Isso é ser sacerdote. Temos aprendido tanto aqui sobre o tabernáculo do Senhor, sobre a casa de Deus, e o nosso privilégio e responsabilidade é de ministrar diante do Senhor e para o Senhor, mas ministrar nós mesmos, pelo Senhor, para o Senhor, para que o Senhor se mova e nos use para a glória dEle mesmo, para que o nome dEle seja glorificado através dos nossos lábios, através das nossas vidas, que o nosso testemunho glorifique o nome do Senhor, que a nossa vida seja uma ministração diante do Senhor, que seja de fato um sacrifício diante do Senhor. Então nós temos o sacerdócio real, mas também nós temos a casa de Deus. Nós temos a casa de Deus. Hebreus capítulo 3, no versículo 6. Voltando um pouquinho, Hebreus capítulo 3, no versículo 6, diz assim: mas Cristo, como filho sobre a sua casa, o qual casa somos nós, se mantivermos firmes até o fim, a confiança e a glória da nossa esperança. Então, o tabernáculo, que tanto nós temos meditado sobre eles,
hoje configura a igreja do Senhor, somos nós. Os sacerdotes também é a igreja do Senhor. A casa de Deus e o sacerdócio do Senhor. Ministramos diante do Senhor, na casa de Deus, para o Senhor. Somos igreja do Senhor. O Senhor é adorado no nosso meio e dentro de nós. Então, a sua casa somos nós. A sua casa somos nós. Quando nós pensamos no tabernáculo, a casa do Senhor, já configurada lá no Antigo Testamento, nós temos lá o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Esse tabernáculo nos comunica muitas coisas, nos abre os olhos para muitas coisas. Ele aponta principalmente para a revelação do Cristo, mas ele também fala de Deus na Trindade, e também fala do homem também. E sobre o homem é o meu encargo nessa noite, porque nós somos o sacerdócio do Senhor e a casa do Senhor, o tabernáculo do Senhor. Então, no que se refere a Deus, na Trindade, nós temos Cristo, que é o sacrifício de Deus. Na entrada do tabernáculo, você tem ali o altar do sacrifício, onde era feito todos os sacrifícios em função, por causa do pecado do povo. Depois você tem ali aquela bacia, onde os sacerdotes se lavavam, tanto antes do sacrifício e para fazer o sacrifício, como também quando eles iam entrar para o lugar santo, eles se lavavam, né? Logo nós nos lembramos do que Paulo fala em Efésios sobre a palavra do Senhor. Então nós somos limpos pela realidade, pela revelação que o Senhor nos transmite através da sua palavra. Nós temos Cristo aqui então, sendo revelado aqui, olhando o tabernáculo, a figura, como figura da Trindade, como figura de Deus, ali na entrada. Depois nós temos o lugar santo, que quando se entra no lugar santo, ao lado direito, aqui nessa instituição do tabernáculo, em Êxodo, ao lado direito você tem a mesa dos pães, ali onde sempre tinha que haver os pães. Do lado esquerdo você tinha ali a luz que era configurada pelo candelabro de ouro. Quando você olha lá no livro de Apocalipse, você vê ali a igreja sendo retratada também. Aí nós vemos a comunhão, nós vemos a luz, e diante o altar do incenso, a comunicação diante do Senhor. Então nós temos aqui a obra do Espírito Santo, promovendo no meio da igreja a comunhão, revelando e apontando para Cristo, a luz conduzindo essa igreja, esse povo, essa casa de Deus, a serem luz do mundo, Mateus 5, né? E nós temos também um incenso que sobe na presença do Senhor, como orações, como adorações sendo feitas ao Senhor. E passando pelo véu, que agora foi rasgado, aí nós temos o lugar santíssimo. Aí ali a gente tem a arca, com os querubins, o propiciatório, e lá dentro, nesse momento em Êxodo, nesse momento de Êxodo, com a lei. Então aqui no tabernáculo nós temos todo Deus sendo demonstrado, sendo comunicado para nós. Mas quando nós olhamos o tabernáculo e pensamos em nós, e pensamos na igreja, que é casa de Deus, nós temos também o lugar do sacrifício também, o átrio, que é o nosso corpo, onde a cruz de Cristo tem que estar sendo ministrada durante a nossa vida, porque nós participamos da cruz de Cristo, onde a nossa vida é lavada
na água da palavra do Senhor, para que nós não nos desviemos do Senhor, para que sempre estejamos cheios da palavra do Senhor, que é o instrumento do Espírito para nos definir, para se revelar a nós, para falar conosco. Nós temos também, configurando e pensando em nossa alma, nós temos o lugar santo, que é o lugar onde a comunhão é realizada, onde que com nossa mente, nossas vontades e nossas emoções, nós temos comunhão com o Senhor. Apesar de tanto barulho, apesar de tantas informações, apesar de tanta confusão, quando entramos na presença do Senhor, a nossa alma tem que se aquietar, para que o Senhor se comunique a nós, encha a nossa mente da revelação da sua glória, para que as nossas emoções, elas comuniquem ao Senhor um louvor adequado, para que a nossa vontade, ela se dobra e se renda ao Senhor, para que nesse momento nós adoremos o Senhor. Mas também nós temos o Santíssimo Lugar. Aí nós olhamos para nós, nessa revelação, o tabernáculo e a igreja do Senhor, a casa de Deus. Nós temos o lugar santíssimo, que é onde o Senhor se comunica e se revela, onde você tem os querubins sobre a arca, sobre o propiciatório de ouro, e ali naquele meio o Senhor falava com o sumo sacerdote, e tem as leis. Então tem os querubins que comunicam a glória de Deus, tem o propiciatório que comunica a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Entre a glória de Deus, a lei, a vontade do Senhor, nós temos a graça de Deus dentro de nós, e nesse meio o Senhor fala conosco. Dentro de nós o Senhor, nós precisamos de perceber o Senhor se comunicando conosco, falando no meio da sua glória dentro de nós, se derramando para a nossa alma, para que a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções estejam diante e para o Senhor, para que os nossos corpos, o nosso corpo se volte para o Senhor e faça aquilo que glorifique ao nome do Senhor. Então aí nós vemos a casa do Senhor, nós olhamos o tabernáculo e glorificamos o nome do Senhor, porque Ele nos comunica, além do Cristo, além do Deus triuno, mas Ele também fala da casa de Deus, Ele fala da nossa posição diante do Senhor. Aí nós temos os sacerdotes, que é a igreja do Senhor, nós temos a casa de Deus, que também é a igreja do Senhor. Aí nós temos os sacerdotes ministrando diante do Senhor, na casa do Senhor, na comunhão, na ajuda mútua diante do Senhor, comunicando a voz do Senhor, ouvindo o Senhor falar e respondendo à voz do Senhor. Fala, Senhor, e nós respondemos a sua voz. Nós temos um privilégio, a manifestação da graça de Deus de uma forma extraordinária, mas nós temos uma grande responsabilidade em não nos portarmos com indiferença, em tornarmos o nosso sentimento de espanto diante da visão do Senhor pela sua palavra, algo que aconteça e continue acontecendo no nosso dia a dia. Ser igreja diante do Senhor é viver o Senhor, não só aqui, não só nos momentos que recebemos tamanha revelação,
ou nos colocamos diante do Senhor com adoração tão profunda, que nos emocionamos e que sentimos de fato a presença do Senhor. Mas ser sacerdotes do Senhor e ser casa do Senhor é também no dia a dia ministrar com santidade nesse mesmo nível. É viver como casa do Senhor da forma que Ele se agrada, porque é por Ele e é Ele que nos conduz a glorificar o nome dEle. Que o Senhor venha nos conduzir a vivermos uma vida que glorifique o nome dEle, a considerarmos tudo aquilo que já temos ouvido e que vamos ouvir aqui ainda, e em tantos lugares, considerarmos e falarmos assim: Senhor, eu preciso viver a realidade dessa palavra. Senhor, eu não quero ficar só impressionado com o conhecimento, mas eu quero ficar abalado com a experiência da revelação do Senhor. Eu quero sentir nas minhas emoções, e que isso mova a minha vontade com o temor do Senhor, para que eu não peque, para que eu não erre, para que eu não saia do caminho, para que nós sejamos a noiva que o Senhor anela que sejamos. Que a nossa vida, de fato, ela seja uma vida que comunique a glória do Senhor. Um povo que é sacerdócio do Senhor, e é casa do Senhor. Não são sacerdotes, mas é um sacerdócio do Senhor. Não são casas, mas é a casa do Senhor. É o povo do Senhor. É o povo que na comunhão, na ajuda mútua, no compartilhar, são guiados pelo próprio Senhor a viver a realidade e viver a porção que Ele tem nos entregue a cada um de nós. Porque a cada um de nós o Senhor tem dado uma medida. Cabe a nós sermos fiéis na medida que o Senhor tem comunicado a nós. Cabe a nós a sermos instrumentos do Senhor nas posições que o Senhor nos chamou. Havia levitas que erguiam o tabernáculo. Havia os levitas que organizavam os utensílios. Havia os levitas que viviam para carregar a arca. Havia os levitas que sacrificavam, faziam sacrifícios diante do Senhor. Havia ainda o levita que ia diante do Senhor em prol do povo. Mas essa realidade na igreja é que o Senhor nos chamou para vivermos, para respondermos a Ele, segundo a porção que Ele nos comunicou e que Ele nos confiou. Não deixe que passe esse tempo sem que você responda ao Senhor a porção que Ele te comunicou. Não permita, não deixe que passe esse tempo sem você dar resposta ao Senhor sobre aquilo que Ele tem falado no seu coração. Não vamos ser igual ao que tanto tem sido ensinado no mundo. Informações e informações, uma corrida por informações, e ficamos ansiosos por informações, e também ansiosos por demonstração de sabedoria. Como gostamos de ver uma demonstração de sabedoria. Senhor, nós queremos te ouvir, Senhor, até nas palavras simples. Nós precisamos de ter a percepção do Senhor, de ouvir Ele até nas palavras simples.
O Senhor não nos chamou para ter uma outra pessoa no nosso lugar, mas Ele chamou você para que você faça parte desse sacerdócio, para que você seja casa do Senhor, para que você ministre diante do Senhor, para que você viva o Senhor. O Senhor nos chamou para vivermos Ele mesmo. O que nós podemos fazer? Sacerdotes, o sacerdócio real, ministrar a nós mesmos, mas não por nós mesmos, ministrar a nós mesmos por meio dele, ministrar adoração que ela vem lá do santo dos santos, falando do homem aqui, do tabernáculo da igreja, que vem lá do lugar no nosso espírito, onde o Senhor fala e nos toca, e se derrama para a nossa alma, e enche a nossa alma, enche a nossa mente, enche as nossas vontades, enche as nossas emoções, e também enche o nosso corpo, e nos conduz a vivermos uma vida de cruz, nos conduz a vivermos a realidade da salvação da alma, a realidade da nova vida do nosso espírito. Essa é a realidade que o Senhor nos chamou para vivermos. Então que sejamos fiéis ao Senhor, naquilo que o Senhor nos comunicou. Quando nós olhamos no livro de Tiago, no livro de 1 Pedro, nós percebemos que o Senhor fala do sacerdócio e fala da casa. Nós temos a ministração da igreja e a igreja como ambiente da glória de Deus. Que a responsabilidade que o Senhor nos deu para ministrarmos diante dele seja uma realidade de vida para nós. Que não haja em nós só informações. Sobre isso eu já vi, eu já li, eu já sei, alguém já me falou. Mas que nós, em nosso espírito, nós venhamos falar assim: isso eu vivi e vivo. Isso faz toda a diferença. A diferença do conhecimento que é informação, para o conhecimento experimental é experiência. Isso é conhecimento. É isso que nós queremos do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para vivermos como um sacerdócio real, onde nós nos ministramos diante do Senhor, mas é por meio do Senhor e para o Senhor, porque é o Senhor que nos move, e é isso que nós esperamos do Senhor. Venha nos mover, Senhor. Senhor, venha nos mover, Senhor, porque em nós, como casa do Senhor, que a glória do Senhor se manifeste, que o óleo se derrame em nossas vidas, meu Pai. Nós oramos e te adoramos, ó Deus. O Senhor nos conduz, ó Deus, a vivermos a realidade daquilo que está sendo ministrado a nós. Tantas porções do Senhor que está sendo ministrado a nós, Senhor. Tantas porções do Senhor que está sendo ministrado a nós. Oh Senhor, tantas porções da revelação do Senhor que tem sido derramado a nós, ó Deus. Mas move-nos, Senhor, para vivermos a realidade do Senhor, para vivermos a vida ao qual o Senhor nos chamou para vivermos, ó Deus. Essa é a nossa oração hoje, ó Deus. E que aquilo que o Senhor ainda tem a nos comunicar, que não seja só informação em nossas vidas, mas que seja um conhecimento experimental, que seja vida dentro de nós.